Assistiu a entrevista do Roberto Campos no Roda Viva? Infelizmente, gastei 2 horas da minha vida que poderiam ter sido melhor aproveitadas dormindo. O que você achou? Conta para nós. Bom, eu já tinha uma desconfiança que ia ser um papo de amigos, né? Eu acho que a estrutura, a composição da banca foi uma bancada bastante amigável do ponto de vista ideológico. Havia ali um ou outro jornalista, uma outra jornalista que tinha ligeiras diferenças, né, eu acho que até marginais com relação à visão geral de autonomia do Banco Central, do papel que o Banco Central vem desempenhando em asfixiar a atividade econômica, dificultar que as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, voltem a funcionar, né, de uma maneira mais ativa, gerando mais empregos. E não me surpreendeu. O que me surpreendeu, na verdade, do ponto de vista da bancada, não me surpreendeu. As poucas vezes que um ou outro jornalista tentou pressionar um pouco mais, a Vera Magalhães rapidamente trocou, né, redirecionou a palavra, não deixou o jornalista continuar. Então, realmente me pareceu ali ter um arranjo de reabilitar a imagem dele, ou tentar dar uma limpada ali, né, no histórico dele, dar uma oportunidade para ele se dirigir à nação dentro de um programa que tem uma reputação, ainda que seja uma reputação controversa, né? Muita gente questiona, mas ele teve essa oportunidade, né? Não podemos negar que é um ambiente de prestígio estar ali conversando, né, com aqueles jornalistas. Então isso não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi a sequência quase ininterrupta da fala dele inicial, uma confissão em série de tudo aquilo que ele fez, quase sem respirar. Né, foi angustiante ver, ele não tinha o controle da fala, ele ia falando de uma maneira meio atabalhoada, já meio que entregando tudo aquilo que ele fez, dizendo, olha, não foi tudo isso, eu só estava tentando contribuir com o Brasil, eu na verdade não fiz nada. Então, ele em si, eu acho que ali na primeira resposta não provocada, ele já falou tudo aquilo que, na minha visão, é o que há de mais questionável na ação dele como banqueiro central. Não é em si a institucionalidade do Banco Central, mas como ele vem abusando da autonomia do Banco Central para carregar uma agenda própria. Isso não cabe ao presidente do Banco Central fazer. Isso volta desde a fala dele com o André Esteves. E aí, Panunzio e Rafa, eu pergunto, se o Banco Central é tão transparente, ele tem os modelos tão sofisticados, ele usa da economia técnica tão profunda, por que ligar para o André Esteves para perguntar qual que é o piso da taxa de juros em 2020? Qual que é a razão disso? Por que nenhum jornalista levantou isso? Segundo, o dinheiro dele em contas offshore, o dinheiro dele em paraíso fiscal, que foi beneficiado pela extrema desvalorização do câmbio. A gente tem outra questão que tem a ver com a própria participação dele direta na campanha do Bolsonaro, quando o Banco Central já tinha autonomia. Ou seja, ele deveria estar em qualquer lugar, menos no grupo de WhatsApp de ministros de Bolsonaro, que ele não era mais ministro do Bolsonaro, e certamente não em eventos de campanha do Bolsonaro. Principalmente votar como o presidente do Banco Central, com a camisa verde e amarela, deixando bem claro qual era a sua posição. E aí, novamente, ele fica tentando, na discussão ali, separar a pessoa física da jurídica. Mas isso é muito claro quando acomete pessoas da Faria Lima. Elas separam, né? É aquela questão da responsabilidade limitada. Então, assim, olha, quando eu estou no Banco Central, eu sou banqueiro central. Agora, na minha vida particular, eu faço o que eu quero. Isso não vale para o homem público. O outro homem público quando não é ele. E aí eu achei muito interessante a postura da bancada, que normalmente é incrivelmente ácida, incrivelmente pressionadora em cima de políticos progressistas, deixar ele nadar ali sem questionar, sem praticamente levantar, né, nenhum questionamento mais incisivo do ponto de vista do comportamento antirrepublicano que ele teve. E aí, finalmente, 2 pontos que me chamaram a atenção em termos da ausência do questionamento. Primeiro, a compra recente de um volume atípico de ouro por parte do Banco Central, de 129 toneladas, que obviamente dentro do total de reservas que o Banco Central tem, é pequeno. Só que em face do projeto malfadado de genocídio Yanomami, como a gente viu, ainda bem com a vitória do Lula, e agora a gente está vendo o projeto que ia ser terminado se o Bolsonaro vencesse, ter o Banco Central comprando o ouro a partir da lei, né, que foi instituída aqui da boa-fé, ou seja, reconhece a boa-fé em quem está vendendo o ouro para dizer que está vindo, né, de uma reserva, de um garimpo legalizado ou de uma estrutura legalizada, o Banco Central pode estar contribuindo ou pode ter contribuído com essa tragédia. E o fato de a gente não ter fiscalização e a fiscalização ser de responsabilidade do Banco Central e o Roberto Campos Neto não saber nada sobre isso quando indagado, ele foi indagado,
por uma jornalista, e ele falou, olha, eu realmente não sei, muito embora estivesse com notinhas na mão. Então, em resumo, eu achei assim, Colinha. sofrível as explicações que ele deu, e eu acho que vale a pena a gente entrar em outras nuances, porque eu não quero também estender aqui demais a minha resposta.